Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula de termodinâmica. Na aula de hoje, a gente vai tratar da lei zero da termodinâmica, que implica na definição de temperatura, ver algumas propriedades da matéria com a temperatura e ainda a troca de calor com a temperatura. A bibliografia para a aula de hoje é o livro do Halliday, no seu volume 2, nos capítulos 39 e 40. Então vamos lá? Bom, o que a gente vai tratar nessa aula? A gente vai compreender o conceito de temperatura e entender o papel da lei zero da termodinâmica para essa compreensão. Conhecer as escalas termométricas e algumas propriedades das substâncias com a temperatura, tipicamente dilatação, expansão. E depois entender o papel do calor e das variações de temperatura e das variações de estado da matéria. Tá bom? Bom, temperatura, né? Todo corpo tem uma propriedade chamada de temperatura. E é comum relacionar essa propriedade com a agitação das partículas que compõem o material. Mas é preciso ter um pouco de cuidado, porque agitação é velocidade, e velocidade ao quadrado é energia. E energia e temperatura são conceitos distintos, apesar de estar intimamente relacionados, tá bom? Bom, assim, apesar de fazer parte do nosso cotidiano, a temperatura é um conceito bastante abstrato do ponto de vista físico-químico, tá bom? Uma coisa importante é que não dá para medir a temperatura diretamente. O que a gente faz é se utilizar do fato de que muitas propriedades físicas dos corpos são alteradas com a temperatura. Por exemplo, o comprimento de uma barra metálica, o volume de um líquido, a radiação emitida por um corpo, a pressão de um gás confinado e a resistência de um fio e sua condutividade e, claro, a condutividade e a resistência de um semicondutor. E por isso a gente pode medir a temperatura usando um sensor eletrônico. Quando a gente mede a temperatura usando a variação de volume de um líquido, a gente pode fazer um termômetro com um bulbo de mercúrio, por exemplo. Não é? Ou um termômetro daqueles de radiação, ou uma câmera termométrica, usa o fato de que a radiação emitida por um corpo muda com a temperatura. Tá bom? Bom, a unidade de temperatura de medida da temperatura no Sistema Internacional é o Kelvin. E a temperatura em Kelvin é uma das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional. As outras são massa, tempo, corrente, quantidade de substância em mol e comprimento em metros e a intensidade luminosa em candela. Qualquer outra unidade do Sistema Internacional é derivada dessas. Então, por exemplo, Newton é uma unidade muito importante do Sistema Internacional, que mede força. Mas o Newton é 1 kg vezes 1 metro dividido por segundo ao quadrado. Ela não é uma unidade fundamental, ela deriva das outras, tá bom? O Kelvin é. O Kelvin ele foi inicialmente adotado fixando em 273,16 Kelvin a temperatura do ponto triplo da água, que a gente já vai ver o que é. Cada 1 Kelvin, portanto, é definido como 1 sobre 273,16 vezes a temperatura do ponto triplo da água. Foi assim que ele foi construído pela primeira vez, o Kelvin. Foi usado o ponto triplo porque o seu valor não depende da pressão, como por exemplo o ponto de fusão e de ebulição da água, que depende da pressão atmosférica. Né? Esses dois foram usados para definir a escala Celsius, mas isso foi antigamente. Né? E, no entanto, mesmo essa definição que a gente tem aqui, ela tem certos problemas. E foi trocada por uma definição mais precisa usando a constante de Boltzmann. Só que ela é também bem mais complicada. Mas você pode estar pensando, nossa, qual que é o problema dessa definição aqui, né? O que acontece é que existem pequenos erros que envolvem a relação da composição isotópica da água. Então, se o hidrogênio é um hidrogênio com um próton no núcleo ou um próton e um nêutron no núcleo, que faz lá o H2O, isso vai mudar um pouquinho alguma propriedade da água. Bem pequena, mas vai mudar. E esses pequenos erros foram resolvidos mudando a definição da constante. Outra coisa é que a água pode reagir um pouquinho com o recipiente, né? E no final das contas você não tem exatamente água ali e fica mais difícil medir então o ponto triplo da água para ter uma definição exata e muito precisa da temperatura, tá bom? Se você quiser saber mais sobre essas definições de todas as unidades, dá uma olhada nesse site, é muito interessante, tá bom? Essa cartilha aqui ó, do novo Sistema Internacional. Bom, a gente falou de ponto triplo, mas ele vem do diagrama de fase.
O diagrama de fase de qualquer substância é um gráfico de temperaturas por pressão que mostra quando que eu tenho as transições de fase de sólido, de líquido e gasoso, certo? Então a gente sabe que a água a 100 graus Celsius em pressão atmosférica muda do sólido líquido, do estado líquido para o estado gasoso e do gasoso para o líquido, certo? Se eu colocar menos pressão, vai do líquido para o gasoso. Se eu colocar mais pressão, vai do gasoso para o líquido, certo? Essa linha vermelha, portanto, aqui, ó, que separa e diz a que pressão e temperatura eu vou trocando do estado do sólido para o líquido. E é essa linha aqui que separa e diz em que temperatura e pressão eu troco do sólido para o líquido. Existe também sempre a sublimação, que é a troca direta do sólido para o líquido. Então note, todo diagrama de fase de qualquer substância vai ter um ponto de encontro em que a curva sólido-gás se encontra com a curva líquido-gás e sólido-líquido. Nesse ponto, a substância existe nos três estados ao mesmo tempo. E é um ponto típico de pressão e temperatura. Então, em atmosfera é uma pressão baixinha e na temperatura é 0,01 graus Celsius, né? Ou em Kelvin é 273,16, tá bom? Bom, o diagrama de fase tem um outro ponto interessante, que é o ponto crítico aqui, ó, que é o ponto onde não tem mais líquido. Não existe nenhuma pressão possível que vai fazer com que o meu gás vá se liquefazer, tá bom? Bom, a escala Kelvin é famosa porque o seu zero é o zero absoluto, é a menor temperatura possível. Essa ideia de zero absoluto, ela surgiu com o Boyle e depois foi discutida e contribuída com vários outros cientistas. E a ideia de que a temperatura pode crescer indefinidamente, né? Eu vou esquentando um material, ele vai mudando de fase, sólido, líquido, gasoso, plasma, e vai mudando de estado, mas eu posso subir a temperatura à vontade, jogando energia no material, na substância, no sistema. Mas eu não posso abaixar indefinidamente, né? Quem definiu bem direitinho, chegou a medir bem essa temperatura do zero absoluto, foi o Lord Kelvin, certo? Ele estimou o zero absoluto como sendo a temperatura na qual o gás chega em volume zero, porque o gás não pode ter volume negativo. Como é que ele fez isso? Ele pegou uma certa substância, a temperatura qualquer, foi variando a temperatura e medindo o volume. Parece difícil, mas é só usar uma seringa para fazer isso, certo ou não? Muito bem. Se você fizer isso e extrapolar essa curva aqui, ó, que vai dar uma reta, né? E extrapolar, você vai encontrar o ponto onde o volume é zero. Porque quando eu for abaixando a temperatura, o volume vai diminuindo, né? Eu posso abaixar até o volume ficar negativo? Não posso. Então vai ter um ponto em que o volume bate em zero. E o que se notou é que isso acontece, o ponto é igual para todas as pressões, ó. Se eu mudo a pressão, eu vou medir esses valores de volume em relação à temperatura. Mas se eu extrapolar a curva, eu encontro ela no mesmo lugar. E, portanto, eu tenho uma medida do zero absoluto. Tá vendo? Não é difícil medir o zero absoluto, não. Eu só preciso ter uma seringa e um jeito de medir temperatura muito bem. Tá bom? Mas, além da escala em Kelvin, eu também tenho outras duas muito importantes, né? A escala de graus Celsius, ela é uma escala um pouco mais antiga, é de 1742, e foi construída tentando usar, a nível do mar, a temperatura de fusão e evaporação da água, né? Para 0 e 100 graus Celsius. O que a escala Kelvin faz é usar a mesma gradação da escala Celsius, só que usa como ponto zero o zero absoluto, certo ou não? Então a conversão entre as duas é relativamente fácil. Eu só preciso de um fator de 273,15 aqui. Por que 0,15? Porque vocês lembram, né? No ponto triplo, não é exatamente 0 Celsius o ponto triplo da água, ele é um pouquinho maior, é 0,05, 0,01. Uma outra escala muito importante, muito famosa, é a escala em Fahrenheit, certo ou não? A escala em Fahrenheit precisa de uma conversão um pouco mais chatinha, que é 9 quintos da temperatura em Celsius mais 32, tá bom? No entanto, ela é mais antiga. Ela foi cunhada lá em 1714, tudo bem? Bom, agora a gente chegou no ponto de definir a lei zero. Então, se eu não sei exatamente o que é a temperatura, como é que eu faço para fazer medidas e trabalhar com a temperatura?
Então, a lei zero simplesmente me diz que se eu tiver três corpos, A, B e T, se o corpo A e o corpo B estiverem em equilíbrio térmico, o que significa isso? Não estiverem trocando calor entre si, quando eu encosto os dois, e se o corpo A e B estiverem em equilíbrio térmico, também quando eu encosto os dois, ou seja, eu encosto esses dois corpos e eles não trocam temperatura, então isso implica que o corpo A e o corpo B também não vão trocar temperatura, também não vão trocar calor se eu encostar os dois. Interpretando isso, significa que se A tiver a mesma temperatura que T e B tiver a mesma temperatura que T, eu posso dizer, por causa da lei zero, que A e B têm a mesma temperatura. É bastante intuitiva, né? Não é uma lei difícil, é uma lei bastante intuitiva. E ela é o princípio de funcionamento do termômetro, certo? Então, por exemplo, eu calibro um termômetro de mercúrio encostando lá o seu bulbo de mercúrio numa certa substância que eu conheço muito bem a temperatura. Sei lá, eu sei que ela está a 100 graus. E aí eu marco lá onde é os 100 graus. Se depois eu pegar esse mesmo termômetro e encostar em algum outro corpo e a marcação chegar no mesmo lugar, eu posso falar, olha, esse corpo está a 100 graus, porque ele está num equilíbrio térmico comigo e eu estava em equilíbrio térmico com aquele outro. Então, esses dois estarão em equilíbrio térmico por causa da lei. Tudo bem? Só uma curiosidade, né? Ela chama lei zero porque cronologicamente ela foi formulada depois da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Na minha opinião, porque é uma lei bastante intuitiva, né? Então, eles só perceberam que seria bom deixá-la clara e bem formulada depois que a termodinâmica tinha avançado bastante, tá bom? Bom, como a gente já comentou, né, a temperatura muda propriedades macroscópicas das substâncias. Uma muito importante para a engenharia e para outras aplicações é que ela muda a dimensão dos objetos sólidos, certo? E também dos líquidos e gasosos, né? Então, a grande maioria dos materiais se expande quando a temperatura aumenta. Este é o princípio de funcionamento de um termômetro de mercúrio, por exemplo. Os gases sempre se expandem quando a temperatura aumenta, mas uma ou outra substância sólida reduz de tamanho quando a temperatura aumenta, tá bom? Especialmente substâncias não puras, né? Ligas e tudo mais. Bom, a dilatação linear e volumétrica, a princípio, é assumida linear para fazer os cálculos, certo? Então, cuidado que são lineares de sentidos diferentes. Dilatação linear aqui significa em uma dimensão só. E aqui o linear significa que é uma equação de reta, certo ou não? Que é uma diretamente proporcional, não é proporcional ao quadrado, à raiz, ao logaritmo exponencial, mas sim um proporcional ao outro, tá bom? E eu faço isso não porque elas são lineares de fato, mas porque elas são muito pequenas. O efeito de dilatação dos sólidos é muito pequeno com a temperatura. Ele existe, mas é muito pequeno, tudo bem? Então, a gente pode calcular a variação das dimensões lineares e volumétricas com as seguintes equações. Ó. A dilatação linear é igual ao tamanho inicial, um coeficiente que depende do material e a variação de temperatura. E a volumétrica é igualzinha, só que esse coeficiente aqui ó, agora vai ser um coeficiente de dilatação volumétrico. Tudo bem? Bom, vamos ver um exemplo então? Um exemplo de aplicação. Ó. Existe um material chamado bimetal, que é muito usado em contatores. Quando a temperatura cresce desse bimetal, ele desarma o contator. E a temperatura cresce quando o circuito está sob sobrecorrente. Então não é quando está um pico de curto-circuito, mas quando o circuito, por exemplo, está com o dobro da corrente que ele foi projetado. Se isso acontecer, depois de alguns minutos, esse bimetal esquenta e desarma o disjuntor. Como que eu construo um bimetal? Então, aqui tem um exemplo. Ó. A gente pode construir um bimetal com latão e aço. A gente faz um bimetal de 5 centímetros de comprimento quando está a 25 graus Celsius. E eu sei que o coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 e o de latão é 2. Então, veja, o latão dilata o dobro do aço. Né? Então, o que a gente vai fazer é uma peça que tem os dois juntos, unidos. Né? Eu vou ter uma peça assim, ó, que é construída meio a meio. Metade de latão e metade de aço. Quando a temperatura aumentar, o latão, por exemplo, se estiver embaixo, vai dilatar um pouco mais do que o aço e essa peça vai inteirinha se curvar. Tudo bem? Bom, mas o que o nosso exemplo pede é a que temperatura
a diferença de tamanho entre os dois metais vai chegar a 0,05 milímetros, certo? Com essa diferença já deve ser possível essa pecinha se deformar o suficiente para desarmar o circuito, né? Tudo bem? Como que eu faço essa conta? Bom, tem mais de um jeito, né? O que com certeza a gente vai precisar é lembrar que a dilatação, a variação de tamanho do material é o L0, que eu vou fazer em milímetros aqui, ó. Então os 5 centímetros viraram 50 milímetros. O alfa de cada um vezes a variação de temperatura, que é quem eu quero descobrir. Eu não sei quanto que eles vão dilatar, porque eu sei que a diferença entre os dois tem que dar 0,05. Então eu posso subtrair essas duas equações, ou eu posso escrever assim, ó. Eu posso dizer que a dilatação do latão vai ter que ser a dilatação do aço mais meio milímetros, certo ou não? E aí eu posso substituir, então, a dilatação do latão pelo aço mais meio milímetro aqui, ó, né? Nessa equação. E aí eu fico com essas duas equações aqui, ó, que é uma equação de duas incógnitas e duas equações. E aí eu posso resolver esse sistema do jeito que eu quiser. Um jeito possível de resolver esse sistema é subtraindo uma equação da outra. Se eu subtrair o ΔL aço aqui, corta. E desse lado eu só tenho o 0,05 milímetros. E aqui eu vou ter isto menos isso, certo? Aqui, ó. Como o ΔT e o 50 são comuns, eu coloco eles em evidência. E a equação que eu vou chegar é essa aqui, ó. Tudo bem? Meio, 0,05, é igual a 50 vezes ΔT vezes a diferença entre os coeficientes de dilatação. Então, para saber a temperatura, eu inverto essa equação, jogo todo mundo para cá, né? E aí vou ter aqui, ó, que o ΔT é 0,05 dividido por 50, alfa latão menos alfa aço, certo? E agora eu substituo os dois alfas, calculo, vai dar 110 graus. Então, à medida que a corrente vai crescendo, a temperatura cresce. Se esse metal aquecer uns 100 graus Celsius, ele já vai dilatar o suficiente para desarmar o meu sistema. Bom, aqui tem um exemplo 2, que é o mercúrio, que tem coeficiente de dilatação volumétrica de 1,8 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E eu quero construir um termômetro usando o mercúrio, então. Então, para isso, eu vou usar um tubinho que tem um diâmetro bem curtinho, 0,1 milímetro de diâmetro, certo? Um tubinho bem pequenininho, diâmetro interno, né? E eu sei que cada grau eu quero que tenha uma marcação de 5 milímetros, para ficar um tamanho razoável o meu termômetro de mercúrio. Aí a pergunta é, qual o tamanho do bulbo que eu tenho que fazer embaixo para saber o volume inicial de mercúrio que esse termômetro precisa ter, né? Quanto mercúrio eu vou precisar colocar lá para fazer um termômetro que varia 1 grau, com 1 grau varia 5 milímetros, sendo que eu tenho um tubinho de diâmetro de 0,1. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quanto que esse 5 milímetros de variação no meu tubinho implicam em variação de volume. Então, como eu tenho diâmetro, eu vou fazer πd quadrado sobre 4 vezes o L e vou encontrar aqui quanto que eu quero de variação de volume para cada grau. E agora eu uso essa equação, né? Eu tenho a variação do volume, tenho o coeficiente, tenho a variação de temperatura, que é 1 grau, e vou encontrar o volume inicial, tá bom? Então, inverto a equação para deixar o volume inicial em evidência. Chego nessa equação. No caso aqui eu joguei no Wolfram. Tem até o print aqui para mostrar para vocês. O site chama Wolfram Alpha, procurem no Google se quiserem. E o cálculo então deu 218,2 milímetros cúbicos, certo? Ou 0,22 centímetros cúbicos. Bom, a gente falou bastante de temperatura e de dilatação, mas uma coisa importante é que, de certo modo, quando a gente falou lá de equilíbrio químico e lei zero da termodinâmica, a gente já começou a falar de calor. Mas o que é calor? O calor é a energia trocada entre um sistema e o ambiente devido a uma diferente temperatura, certo? Calor é energia, então, portanto, ele tem as mesmas unidades de energia que todo mundo. Eu posso escrever calor em joule, escrever calor em watt, posso escrever calor em volt-ampere se eu quiser, mas não faz nenhum sentido escrever em volt-ampere. O que geralmente a gente usa são unidades típicas
de termodinâmica, né? Ou o próprio Joule. Então, unidades típicas são a caloria, ou se você estiver falando de ar-condicionado, se usa muito BTU, o British Thermal Units. E aqui tem a conversão de cada um deles, certo? Uma caloria vale isso aqui em BTU e isso aqui em Joule. Então, note BTU é uma unidade grande, né? Eu preciso de um tequinho de BTU para dar uma caloria, tá bom? Bom, o que faz eu ter variação de calor é a variação de temperatura. Ou a variação de calor implica em variação de temperatura. O fato é que as duas estão ligadas por essa famosa equação que diz que o fluxo de calor entre dois corpos vai depender da massa, do calor específico daquele corpo e de qual foi essa variação de temperatura. Ou o contrário, você pode pensar. Que variação de temperatura eu consigo a partir de uma variação de calor? Bom, isso vai depender da massa do calor específico. Tudo bem? Então, um calor positivo vai provocar um aumento de temperatura. E um calor negativo, uma redução. E eu também sei que uma redução de temperatura implicou em calor saindo do corpo. E um aumento de temperatura implicou em calor entrando no corpo. Certo? Bom, então vamos ver um exemplo simples para isso, certo? Não. Ó, os ferros de solda que a gente usa para soldar componentes eletrônicos, eles podem ser fabricados inteiramente de cobre ou então como um compósito de diversos metais. Qual será que é mais difícil esquentar? Qual vai gastar mais energia do ferro para chegar numa certa temperatura? Então, o que a gente vai calcular aqui é qual o calor necessário para aumentar em 200 Kelvin a temperatura de uma ponta de 50 gramas construída em cobre puro ou de 50 gramas construída em 60% de cobre e 40% de ferro. Tudo bem? Sabendo que o calor específico de cada um deles está aqui. Bom, vou deixar para vocês calcularem. Uma outra coisa importante que acontece quando eu transfiro calor para uma substância é que eu posso mudar a fase dela. Então, se uma substância já estiver no seu ponto de fusão, no seu ponto de evaporação, ou no ponto de sublimação, o calor não vai gerar uma mudança de temperatura, mas sim uma mudança de fase. Então, para calcular quanta massa muda de fase a partir de uma certa entrada ou saída de calor, eu uso uma equação linear também. Mas o coeficiente agora não é mais a capacidade térmica ou o calor específico, mas sim o calor latente ou o calor de transformação, certo? O calor latente depende da mudança de fase. Então, por exemplo, eu tenho um calor latente específico para fusão e um específico de evaporação, e vou ter um específico de sublimação também. Para água, por exemplo, o calor latente de fusão é esse aqui e de evaporação é esse. Note, né? É bem mais fácil derreter gelo do que evaporar água, certo? Porque o calor latente de fusão é muito menor do que o de evaporação. Bom, caros, o único jeito de saber se a gente está entendendo bem as coisas é tentar resolver exercícios. Então eu gostaria de propor aqui alguns exercícios. O primeiro tem a ver com dilatação volumétrica de um líquido. O segundo, com a dilatação, não é exatamente linear, mas é como se fosse, tudo bem? É uma mudança de tamanho de um furo, mas que você pode tratar diretamente pelo diâmetro. O terceiro caso já é um caso sobre mudança de estado, certo ou não? Então, é o caso típico. O que acontece quando eu estou soldando um componente e eu preciso derreter um pouquinho de estanho, tá bom? E o quarto caso é uma aplicação típica de ar-condicionado, né? Mas que serve para você entender como funciona aquecer ou resfriar qualquer ambiente, ok? Bom, o quinto exercício que eu gostaria de propor já é um exercício um pouco mais sofisticado, porque vai depender de vocês lerem o diagrama de fase real da água, certo? Se você não souber como resolver, eu não vou contar aqui a solução inteira,
Mas aqui tem um código em linguagem Python que você pode rodar no Google Colab, por exemplo, que vai resolver para você. E esse código, de certo modo, é o mnemônico de solução de cada um dos problemas. Ele vai construindo as equações e eu procurei utilizar variáveis fáceis de serem entendidas do que se trata, tá bom? E a solução, a resposta final, está aqui, ó, certo? Então, para o exercício 1, para o 2, para o 3, para o 4, só o 5 que eu vou deixar para vocês resolverem inteiros, tá bom? Esses códigos desses problemas vão estar ou na descrição ou no comentário fixado, ok? E é isso. Eu espero que essa primeira aula da termodinâmica, que trata da lei zero, da temperatura e do calor, tenha ajudado vocês a revisar alguns conceitos e a entender muitos outros. E perceber como temperatura é abstrata e não é ao mesmo tempo. Ela é abstrata porque tem difícil definição, mas ela não é abstrata porque você consegue entender ela de forma bastante intuitiva, porque ela é uma propriedade muito macroscópica. Ok? Até mais, bons estudos.